O perfil comportamental, eu quero falar um pouquinho de cada perfil aqui, para a gente depois nos aprofundar nos temas, tá bom? Então, vamos falar primeiro do melancólico. Então, gente, primeiro que a gente vai falar aqui é o melancólico. O melancólico, geralmente, é aquela pessoa muito detalhista, aquela pessoa que sofre por tudo. Se a pessoa, se falarem alguma coisa dele, se falar alguma coisa, ele já fica, sabe, magoa, fere, ele se fecha e ele trava e ele não quer seguir adiante. Geralmente são pessoas que são muito hábeis para coisas manuais, tipo crochê, costura, né? Coisas que demandam perfeição, sabe? Esse tipo de pessoas gostam disso aí. E a maioria dessas pessoas, às vezes, idealiza um monte de coisa que vai falar e chega na hora, não consegue falar e se frustram. E por se frustrar, às vezes ele se fecha e não quer mais seguir adiante, não quer mais falar, tá bom? Isso levando para o lado da pregação, ok? E aí nós temos o segundo perfil aqui, que é o fleumático, tá? Fleumático. O que acontece com o fleumático, gente? O fleumático, ele é um procrastinador. Ele sempre deixa as coisas para depois. Geralmente o fleumático é uma pessoa também que ele se relaciona bem com outras pessoas, se relaciona bem em grupo, ele faz amizade fácil, ele consegue levar uma vida tranquila, tranquila, tá? Agora, por ele ser muito procrastinador, geralmente o conhecimento dele é muito raso, ele não se aprofunda muito, mas por ele ter essa facilidade de se relacionar com outras pessoas, ele consegue, muitas das vezes, pregar tranquilo, porém, muitas vezes que ele está pregando, ele corre o risco aí de dar um branco na mente, que a gente chama de branco na mente. Por quê? Porque ele é muito raso, ele não se prepara muito bem, ele não se dedica muito, então o fleumático ele tem esses probleminhas aí. Agora nós vamos falar do sanguíneo. Sanguíneo. E aí, gente, o sanguíneo é o falastrão. Aonde o sanguíneo está, o melancólico, ele passa mal, ele é oprimido, né, pelo sanguíneo. O sanguíneo começa a e ai, Jesus da glória. Sanguíneo fala demais, 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 demais. E o sanguíneo, por ele falar demais, às vezes ele se atrapalha na hora de pregar. É aí que mora aquela velha história, né, das pessoas que começam a pregar em João, né, termina lá no Egito com Moisés. É o sanguíneo. São pessoas falastronas, pessoas que falam demais. Eu sou um pouco emotiva também, tá? Mas por esse fato ela, ela se autogarantir demais, ela acha que quando ela chega lá, na frente da igreja, não, tudo vai sair bem, vou chegar lá, vou arrebentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela se frustra também, porque ela não se preparou. Ela não se preparou. Geralmente, sanguíneos, não, eles deixam tudo para cima também. Eles são meio procrastinadores também, tá bom? E aí nós temos os coléricos. Coléricos, tá? O colérico já é aquela pessoa mais mão na massa, executora, né? É a pessoa que gosta de coisas práticas. Eletricista, pedreiros, mecânicos, são aquelas pessoas mais metódicas, militares, tá? São pessoas mais metódicas do passo a passo, tá? E logo mais, gente, daqui para frente vocês vão entender por que eu estou falando aqui sobre esses perfis comportamentais, tá? Ainda que hoje eu creio que vocês estão muito tímidos, ninguém está comentando nada, todo mundo caladinho, assustado,
que aconteceu com vocês hoje, gente? O que vocês almoçaram? O que vocês comeram aí que deixaram vocês tímido, caladinho? Ó, alguém começou a dar sinal de vida, ó. Nossa irmã Vera Lúcia, glória a Deus, né? Aleluia, ó. Até os anjos, ó, dizendo amém. Tá? Pelo menos um aí ressuscitou, né? Graças a Deus. Então, gente, olha assim, veja isso aí. O segundo ponto, uma vez que nós falamos que o primeiro ponto é analisar o seu perfil comportamental profundamente, o segundo ponto seria limpar o seu subconsciente de crenças limitantes, tá? Limpar o seu subconsciente. E eu vos pergunto, o que que você que está aqui agora ouvindo essa aula, o que você talvez que vem na tua mente, que você pensa que às vezes te impede de você pregar a palavra de Deus? Já parou para pensar? Que pode ter algum pensamento, alguma coisa dentro da tua cabeça, dentro do teu subconsciente, que te impede de pregar. Às vezes a pessoa acha que ela não tem muito conhecimento, às vezes ela acha que ela não tem uma boa preparação, às vezes ela acha que ela não é bom bastante. Fala para mim aí, gente, alguém de vocês tem alguma crença limitante? Algo que talvez está dentro de você, está te atrapalhando você de avançar, de pregar melhor, de se estruturar aí na pregação? Ó, a irmã Eliane Silva, prestando atenção. Mas tem que prestar atenção interagindo. Não pode ficar prestando atenção caladinha, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, a gente já está na internet. Estou aqui na Bolívia, vocês estão aí no Brasil. Então aí já fica ruim, né? Eu me identifico com sanguíneo. Que benção. E aí, gente? Tem alguma crença limitante em vocês? Alguma coisa que vocês talvez pensam, que vem assim na mente de vocês, que atrapalham vocês, que você acha assim, isso aqui me atrapalha. Essa maneira que eu penso aqui me atrapalha. Alguns acham, tipo assim, que pode ser de achar que não é bom bastante, outros acham que não foram chamados por Deus, outros acham que não tem um bom conhecimento. Ó, irmã Maria da Penha colocou aqui, pastor, tem um tom de voz baixa, meio infantil e tenho medo das pessoas dormirem. Irmã Maria, deixa eu te falar uma coisa aí, tá? Então, irmã Maria, legal. Vou falar uma coisa aqui para a senhora. Existe uma maneira da senhora pregar e as pessoas não dormirem, tá? Existe uma maneira. E qual é essa maneira, professor, de eu pregar e as pessoas não rirem? Não rir e não dormir, né? Primeiro, eu já tive esse bloqueio também, essa crença limitante da minha voz, porque antes eu achava a minha voz grossa demais. E aí eu pegava o microfone, né? Eu tenho meu microfone aqui, gente. Você fica pensando o quê? Eu pegava meu microfone, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aí eu já bloqueava. Porque o povo começava a rir, né? Demorou um bom tempo na igreja. Demorou um bom tempo na igreja para as pessoas se acostumar, gente, com a minha voz. Demorou um tempo, tá? Não foi assim da noite para o dia, não. Demorou um tempo muito, tá? Demorou um tempo muito grande. E aí, irmã, eu vou te falar aqui, para você, depois eu vou falar para a irmã Vera Lúcia, que tem um tom alto, tá? Primeiro eu vou falar para a irmã Maria da Penha aqui. Para você, irmã Maria da Penha, pregar e as pessoas não dormirem, é você aprender a fazer aplicação textual. Por quê? Gente, não existe essa coisa das pessoas de você pregar e dizer assim, a palavra ela não foi boa. Não é que a palavra não foi boa ou que você não é bom bastante para pregar.
é a maneira como que você fala, a maneira como que você prega, se expressa. Pregar vem de se expressar também. Então, quando você aprende a fazer a aplicação textual, irmã Maria, trazer o texto para os dias atuais, você pode falar mansa, pode falar uma voz bem mansa e tranquila. As pessoas não vão dormir, porque você vai estar sempre aplicando a palavra na vida delas e elas vão se manter conectadas com a senhora, tá? Agora, o que que acontece? A maioria das pessoas vão pregar e começa a falar e não sabem fazer a aplicação textual. Agora, ó, no caso da irmã Vera Lúcia, já é diferente. Ó, meu tom de voz é alto. Às vezes, peço para baixar o volume, enfim. Eu acho que grito. Aí, já é o contrário. Da irmã Vera Lúcia, que já é o contrário, tá? Por quê? Se o tom dela é muito alto, ela tem que aprender a fazer o quê? Ela tem que aprender a controlar a impostação de voz. O que seria impostação de voz? E, principalmente, eu creio que a irmã Vera Lúcia deva ser pentecostal, tá? Porque o nome desse aí deve ser pentecostal, gente. Vera Lúcia é pentecostal, né? Então, irmã Vera Lúcia, eu creio que a irmã deve ser pentecostal, porque você colocou aqui. Enfim, eu acho que grito. E aí, nas igrejas pentecostais, gente, e eu quero que vocês fiquem em paz, tranquilos, que eu também sou pentecostal, tá? Nas igrejas pentecostais já tem uma cultura de que prega bem quem prega alto. E isso é mito, puro mito, tá? Puro mito, gente. O que que eu tô querendo passar aqui para vocês? Que, irmã Vera Lúcia, você tem que aprender a controlar o seu timbre de voz.